Fala, senhores, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Paulo Flávio, faço parte do canal Liso na Bolsa. Hoje a gente vai vir aqui falar de um fundo imobiliário que está há 18 meses sem pagar nada de dividendo, tá? E que aconteceu um fato muito relevante, digamos de passagem, e a gente vai falar hoje do TORG 11, tá? Bem, o TORG 11, ele está há 18 meses, como eu falei, sem pagar dividendos, nada, zero mesmo. Seu PVP está 0,09, tá? Do valor atual. A liquidez diária dele tá baixa e teve valorização nos últimos 12 meses de menos 53,63%. Vale salientar que nos últimos 5 anos ele caiu bastante. Ele caiu ali, teve uma média de aproximadamente R$ 10, já chegou a aproximadamente R$ 10 e hoje está custando incríveis 1,19, 1,16, 1,15, está nessa faixa aqui hoje. Beleza? Bem, o fundo imobiliário TORG 11, ele é um fundo que a gente considera high yield. É um fundo muito arriscado. Ele empresta, né? Ele empresta dinheiro para alguns ativos para poder receber os juros posteriormente. Porém, ele é high yield. Esse tipo de fundo, ele tende a ser muito arriscado no mercado. Por isso está sofrendo tanto, tá? E a gestora realmente deixou a desejar muito nesse último período. Diga-se de passagem também. Bem, analisando aqui o TORG 11, ele, se você tivesse investido há pouco tempo atrás, você teria tido um prejuízo gigantesco de aproximadamente 85%. Isso nos últimos 12 meses, tá? O último pagamento dele foi no dia 14 de fevereiro de 2023. Muito tempo. Hoje, o valor patrimonial por cota está ali em torno de 12,75%. Só que eu vou mostrar que teve uma atualização. O seu patrimônio total aqui está estimado em aproximadamente 446 milhões, né? PVP, como eu tinha dito, 0,09, beleza? O valor em caixa, ele tem ali aproximadamente 6 milhões em caixa, né? 6 milhões e 200 mil, 1,39%. Se a gente descer aqui, existe algum... o último rendimento dele foi de 5 centavos, né? Com a cotação base, isso há 1 ano e meio atrás, tá? A cotação base dele estava em 5,57, ou seja, a cotação estava o quê? 4 vezes quase, né? Quase 4 vezes o que é hoje, né? E o rendimento à época foi de 0,89%, tá? Vamos aqui descendo. Existem alguns FIIs, né, que também estão sofrendo por ter ele no portfólio, tá? Existem alguns FIIs, ó. Descer mais um pouco aqui e mostrar para vocês, tá? Ó, FIIs com TORG 11 no portfólio. IRDM11, MATV11, MFA I11, IT11, QIR11. Ou seja, esses 5 ativos, né? Esses 5 fundos imobiliários têm um TORG 11 na carteira. Só que o IRDM11 está muito exposto, né? Ele tem 20%. Apesar dos pesares, é um fundo que high yield, muito difícil, tá? Agora a gente vai falar da notícia que saiu hoje, dia 2 de setembro de 2024, tá bom? Bem, fundo imobiliário sem dividendos cai feio, com sua carteira valendo 77% menos. A revisão mostra que o patrimônio do FII é 48% menor do que os que se imaginava, ou seja, seria 50% praticamente, né, desses 446 milhões, ou seja, ficaria ali em 220 milhões aproximadamente. Muito baixa. Um patrimônio de um FII cair 50% em pouco tempo, tem alguma coisa por trás disso. Então, é muito arriscado você investir num fundo desse nível, tá? Por isso que é high yield. É muito arriscado mesmo. Continuar lendo aqui a notícia. O único fundo imobiliário, FII, né, que não pagava dividendos há 18 meses e ainda integra o IFIX, despencava mais de 4% nessa segunda-feira, 2, após uma revisão anual da B2R Capital, apontar que a carteira de ativos Tordesilhas TORG 11 vale 77% menos que sua referência contábil atual. Por volta das 15 horas de hoje, as cotas do FII TORG 11 eram negociadas a 1,14, queda de 4,20% ante o seu valor de fechamento de 1,19 na sexta-feira passada, dia 30. Conforme B2R Capital, reavaliou os ativos imobiliários a valor justo em dezembro de 2023. O patrimônio líquido do fundo imobiliário é, na verdade, 48,37% inferior ao que se imaginava. Ou seja, se valeria 440 milhões aproximadamente, está valendo a metade disso, 220 milhões.
o FII perdeu praticamente 50% do seu patrimônio em pouco tempo. É uma incógnita muito grande, tá? Colocar capital, colocar valor no TORD 11. É muito arriscado. Isso porque no seu último informe mensal, referente a julho, divulgado no dia 15 de agosto, foi apresentado que seu patrimônio líquido era de 446,7 milhões. Entretanto, nesta data, a gestora R Capital Asset, responsável pelo fundo imobiliário, divulgou o relatório gerencial de julho, apontando que o patrimônio líquido passa a ser de 231,35 milhões. Se a gente for avaliar brutamente, de maneira muito bruta, o patrimônio, né? Tá 12,75 por cota, isso com um patrimônio de 446 milhões. Se tiver 50% liquidado, ainda o valor patrimonial por cota tá ali em torno de 6,30, digamos, 6,35. Ou seja, se a gente for levar em consideração só essa frase, o valor patrimonial caiu 50%, ainda seria um valor justo. Porém, a gente não sabe o que está escondido ainda atrás das entrelinhas. Porque um valor patrimonial cair da noite para o dia 50 milhões, tem alguma coisa muito estranha, tem algo acontecendo que não está sendo explicado para todos os cotistas, para todo mundo. E se ainda assim cair 50%, a cota atual hoje em 1,14, estaria interessante comprar. Porém, 18 meses sem receber nada, 18 meses aí, os cotistas só vêm sofrendo e a cotação caindo, o valor por cota caindo. Então é uma incógnita muito grande, tá? Tá sofrendo muito esse fundo imobiliário por uma má gestão. Infelizmente foi uma má gestão. Não tem outra coisa a se falar a não ser má gestão. Continuando aqui o assunto. A rentabilidade. Atualmente o TORD 11 conta com pouco mais de 79 mil cotistas, que há mais de um ano não recebem um centavo de dividendos, sendo que a maioria dos investidores procura fundos imobiliários justamente pela recorrência da renda passiva. Bem, se tu busca fundo imobiliário, a ideia é o quê? Tu receber um valor todo mês com teu investimento. Se tu tá investindo em uma coisa que só tá caindo a cotação e tá 18 meses, um ano e meio sem pagar nada de dividendo e ainda tá se desvalorizando, tá espantando todos os cotistas desse fundo, todos os cotistas mesmo. E vai sempre ficar na negativa se não houver transparência da gestora com os cotistas. Se não houver transparência, vai continuar caindo, não tem para onde correr. É esse o ponto chave, tem que ser. Ah, mas caiu 50%, caiu 70%, mas tem que ser claro, senão vai continuar sofrendo. Dados consultados no Investidor 10, nesta data, mostram que, se tivesse investido R$1.000 no TORD 11 há 5 anos, hoje você teria R$165. Ou seja, você teria perdido ali aproximadamente 85% do seu capital, 83,5% aproximadamente. É uma desvalorização tremenda no capital quando a gente trata de fundo imobiliário. Até o dia de hoje, nenhum fundo imobiliário veio a falir de fato. Quando o fundo imobiliário ele está prestes a falir, digamos que ele está prestes a falir, o que acontece? Todos os ativos são vendidos e é dividido para todos os acionistas. Não é o caso nesse momento do TORD 11, mas há uma possibilidade. Não sei no futuro. Há uma possibilidade remota? Digamos que não sei se vai sustentar muito tempo a cotação a R$1. Já considerando um reinvestimento de dividendos, ou seja, se você tivesse mesmo reinvestindo, ainda você teria esse valor, os dividendos nesse período. Isso comparado aos últimos 5 anos, tá? Por outro lado, nas mesmas condições, o investidor teria uma rentabilidade positiva se tivesse aplicado no IFIX, né? Média dos fundos imobiliários, média negociados, etc. E no CDI, renda fixa colada à Selic. Obviamente, se for considerar algum fundo imobiliário que não está pagando nada e for comparar com CDI ou com IFIX, com certeza qualquer outro tipo de ativo estaria ganhando de algo que não está pagando nada. Né? Não tem como comparar o que não está pagando nada com qualquer outro tipo de ativo que esteja pagando algo. Ou seja, digamos que desnecessário até. Bem, a inadimplência ou calote, como preferir, dos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que integram a carteira de ativos do FII TORD 11, explica o porquê os cotistas desse fundo imobiliário não recebem proventos há tempos. O que diz a gestora do TORD 11? Vamos agora ver o lado da gestora. No relatório gerencial mais recente, a gestora aponta que das operações dos CRIs que o TORD 11 investe, CRI Solar das Águas está adimplente, beleza. Os CRIs Brasil Parques, ou GPK, Hope e WAM Holding foram reestruturados.
E o CRI Loteamento Goiás situa-se inadimplente, aguardando resolução de negociação. Nos meses de junho e julho, a gestão do TORG 11 aproveitou uma oportunidade de mercado para vender a totalidade do CRI EDA Sub. A transação foi realizada por um valor abaixo de mercado na carteira. Se é para você perder, é melhor você perder só uma parte, não tudo. Então, se é para você perder, é melhor pelo menos reter algum valor, né? Diga-se de passagem. Resultando em impacto negativo de aproximadamente 1 milhão no caixa. Beleza. O objetivo da venda do ativo foi reduzir a exposição ao risco de crédito, que foi elevado devido ao período de carência do pagamento total de juros e amortização até fevereiro de 2025, concedido em assembleia realizada em abril de 2024. Ou seja, foi dada uma carência ali até 2025 e foi preferível diminuir o risco, para que a SPE reequilibre suas contas e melhore a saúde da operação, disse a gestora no relatório. A gestora vai ter que trabalhar dobrado para poder restabelecer a confiança do investidor no TORG 11, porque 18 meses sem pagar dividendo e a cota desabando ali 5 vezes, né, o seu valor original, digamos assim, você vai ter que realmente, a gestora vai ter que fazer um milagre para restabelecer a confiança dos investidores nesse fundo. Além disso, a venda do título renda fixa gerou liquidez para investir em novas oportunidades, com maior potencial de retorno aos cotistas, do TORG 11. Nas palavras do Air Capital Asset. Bem, aqui está a desvalorização, né? Com liquidez muito baixa. Vendo aqui, a gente analisando aqui outro site de investimento, trazendo também a mesma notícia, ou seja, foi bastante impactante essa notícia hoje, tá? O que eu achei mais relevante desse assunto aqui foi essa parte aqui, ó. Os desafios do Tordesilhas, né, TORG 11, estão no portfólio de fundos imobiliários. Um dos FIIs nos quais ele detém posição, por exemplo, Serra Verde, SRVT11, investe diretamente no Gramado Parques, que também está exposto à EJ do grupo. Além da recuperação judicial, a companhia foi afetada pelas enchentes severas que afligem o estado do Rio Grande do Sul, onde estão concentrados boa parte dos ativos do fundo, entre abril e maio deste ano. Infelizmente, teve um azar dobrado. Além das operações estarem inadimplentes, a maioria, ainda teve a situação, infelizmente, né, teve aquela catástrofe lá no Rio Grande do Sul. É algo que não teria como prever diretamente, mas houve uma catástrofe, infelizmente muitas pessoas foram afetadas, e isso aí é trágico, obviamente, mas consequentemente afeta também os investimentos, afeta também o mercado local. Infelizmente veio dobrado a pancada no TORG 11 e só vem sofrendo quanto a isso, porque o GPK fica no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Além da recuperação judicial, a companhia foi afetada, beleza. Em consequência, houve um forte impacto no movimento de turistas na região. Obviamente, depois de uma situação daquela, né, tá em momento de reconstrução, afetando temporariamente a performance dos ativos, diz o último relatório gerencial do FII. Mas não foi só por isso. Infelizmente aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul, mas já vinha antes disso acontecendo todo esse problema com o FII. Foi realmente a gestora que deu problema. Porque se nesse ano ainda aconteceu essa tragédia, antes disso estava com mais de um ano sem pagar o fundo imobiliário. Ou seja, resumindo, não foi esse o fato chave para que o fundo viesse a estar o que está acontecendo hoje, né? Está com a cotação de hoje está sofrendo o que está sofrendo hoje. Infelizmente, digamos que ele sofreu dobrado, mas não foi esse o único motivo. Isso foi só, digamos que, uma pancada extra. A gestão afirma que, por outro lado, que há perspectiva de recuperação no segundo semestre de 2024. O cenário considera a previsão de reabertura parcial do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, em outubro, e menor impacto das enchentes na infraestrutura da cidade de Gramado. Bem, a gente verificando aqui, o TORG 11 foi um fundo imobiliário que pagou muito bem, tá? Ele chegou a pagar aqui 17 centavos, chegou a pagar aqui, ó, chegou a pagar 20 centavos, 8 centavos, etc. Ou seja, se você comparar com hoje, se ele tiver por dividendo de 5 centavos
Comparar com hoje é muito dinheiro. Digamos que seja ali 3, 4% do valor atual. Isso ele pagava constantemente, tá? Ele pagava realmente constantemente. Mas tá muito tempo sem pagar. É um tiro no escuro, tá? Investindo no Torge 11 hoje, tá? Seria um tipo de investimento muito arriscado. Todo investimento é investimento. Mas você investir no Torge 11, você estaria se expondo a um risco muito grande. Ele pode vir a se recuperar? O Torge 11 pode vir a se recuperar? Pode. Qualquer ação, fundo imobiliário, pode vir a se recuperar. Se a gestão, né, conseguir realmente passar confiança, credibilidade, conseguir mostrar realmente o que está acontecendo, de fato, não ficar enrolando simplesmente os investidores, você pode trazer mais confiança do mercado para poder investir e ele voltar, pelo menos parcialmente, né, de uma maneira parcial ao que era antes. Vai demorar muito? Vai. Não é da noite para o dia, tá? Ganhar confiança realmente que foi quebrada, porque os investidores ficaram a ver navios e não teve informações. E infelizmente foi isso que aconteceu. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Explicando aqui um pouco do que aconteceu, uma notícia muito interessante hoje, né? Do Torge 11. Já foi um fundo imobiliário muito negociado na Bolsa de Valor, era um fundo muito atrativo, pagava excelentes dividendos. Porém, aquela situação, high yield, tá? É um fundo muito arriscado. Então, ele é comparado ali a comparação do retorno é comparada ao nível de risco. E quanto mais o mercado for aumentando os juros, etc., vai ficar mais difícil, porque o mercado fica travado. Era isso. Beleza, pessoal? Bem, fiquem com Deus, forte abraço. Era isso. Até a próxima.